O que você quer dizer com o seu novo livro? O meu novo livro, ele é um espelho, uma fase específica que eu passei na minha vida, onde muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E por um momento eu me vi no fundo do poço. Eu vi uma situação que eu quis buscar uma resposta, queria sair dela. E encontrei através da escrita um caminho de luz, a iluminação. E encontrei também na própria literatura um caminho para isso, que é a obra Divina Comédia, do Dante Alighieri. Ele passa pelo inferno, pelo purgatório, para chegar ao paraíso. Então eu utilizei a escrita como uma forma de encontrar um caminho para a iluminação. Certo. E qual foi esse caminho de iluminação que você encontrou? Eu percebi que, principalmente os homens, eles ignoram muitos fantasmas que estão dentro dele por toda a vida. Porque há um código aí patriarcal dizendo que, ainda que vige, né, que homem não chora, que homem tem que ser sempre aquele cara pronto para todas as situações da vida. E isso acaba tirando um pouco a questão dele olhar para as próprias fraquezas, por um medo de ser julgado. Então eu resolvi, sem nenhum preconceito, olhar para as próprias dores, para as próprias mágoas, e eu quero levar esse caminho para que outros homens sigam o mesmo caminho. Então, esse livro é como se fosse uma autoajuda da gente tirar os fantasmas da gente, né? Tanto que uma brincadeira do livro, uma brincadeira não, uma metáfora, é um exorcismo literário. Você tirar os fantasmas que estão dentro de você. E ele é composto, na verdade, em 3 livros. O primeiro sobre fantasmas e virilidades, que é um mapeamento dos próprios fantasmas. O segundo é uma etapa intermediária, e é você sair daquele estado para você alcançar o estado de presença. E o terceiro livro é o estado de presença de fato. Então, assim, é um caminho, não é uma coisa fácil, porque os fantasmas não morrem da noite para o dia. Eles têm todo um processo para que eles saiam de você. Então, nesse livro, você ensina os homens a lidar com seus fantasmas e se sobressair com eles, né? Exatamente. Como saber lidar com eles, né? Eu acredito que o primeiro livro, que é o que está pronto, ele seja o mais provocador dos 3, apesar que o terceiro também provoca bastante. O primeiro livro, ele é uma exposição, ele escancara não só os meus exemplos, mas exemplos de outros homens que passaram por situações terríveis. Homens que sofreram abuso, homens que... A situação dos homens, a ligação de muitos homens com suicídio. Eu pego muitos exemplos da literatura brasileira, entre eles Álvaro de Azevedo, que morreu muito cedo, com 21 anos. Comparo com outro exemplo de homem, que seriam os homens do Jorge Amado, e eu mostro que também o machismo excessivo é muito perigoso. Então, essa é a ideia do primeiro livro, tá? Estou falando de uma forma muito resumida, porque o primeiro livro é muito mais profundo. O segundo livro, ele é muito que um diálogo, e ele tem uma relação muito forte com o mar, que eu acho que o mar também possui respostas. E é na própria literatura que eu busco respostas. Porque há uma frase de Jorge Amado muito interessante, ela fala assim, porque o mar é um mistério que nem os velhos marinheiros entendem. E Jorge Amado escreveu isso numa fase que era destino dos homens irem ao mar. Ou seja, o mar é um caminho de travessia para você alcançar um objetivo, alcançar outro país. E o terceiro livro, de fato, é de um trabalho realmente a presença. No terceiro livro, não há fantasmas. No terceiro livro é que a presença seja trabalhada de fato. Porém, a presença não é um caminho fácil. E aí eu mexo muito com a filosofia. Eu vejo que muitos filósofos brigaram, no fundo, pela mesma coisa. Nietzsche, Spinoza, Schopenhauer, todos buscavam a presença de alguma forma. Eu quero trazer isso para os dias de hoje. Muito bom, muito interessante. E eu acredito que o seu livro e o seu exemplo que está dando no livro seja um bom incentivo para todos nós seguirmos, viu? Eu percebo o seguinte, eu vejo que não é comum, não é assim, não há um incentivo para que os homens lidem com as próprias sombras. E isso é um perigo, isso é um perigo. Recentemente, uma frase muito interessante do Papa Francisco dizendo que você ser muito rígido é você não olhar para as próprias sombras. Ele está falando de pessoas que eram excessivamente religiosas. E faz sentido, eu pensei, quantas vezes às vezes não se esconde através de uma máscara
de alguma religião, de alguma instituição, de alguma profissão e não olha para as próprias sombras. Eu quis quebrar isso. E eu sei que não é fácil, não sei que não é fácil, sei que não é uma coisa simples. Mas eu encontrei não só em mim, mas outros homens que passaram pelo mesmo caminho. Cruz de Souza, Lima Barreto, Mário Vargas Llosa, ou seja, eu busquei outros autores que passaram pelas mesmas situações. E fiz esse trabalho, né, esse primeiro livro. O segundo eu vou para outros autores, entre eles Cassimiro de Abreu. Não quero dar muitos detalhes agora, mas eu acredito que assim o caminho seja a libertação. E eu quero falar do maior homem que passou por isso, que é Jesus Cristo. Que ele também precisou enfrentar os próprios medos. Onde? No Getsemane. Ali, tanto o Getsemane, tanto a crucificação, foi o momento mais difícil para Jesus. Tanto que, em um momento, ele precisou, ele gritou em desespero: Deus meu, por que me desamparaste? Então, se o maior homem que pisou nessa terra precisou encarar os próprios medos, porque ele sentiu medo, tanto que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por que você não vamos encarar os próprios medos? Se ele quis, vai nos tornar mais fortes. Então, essa é a ideia da trilogia. O primeiro volume se chama Fantasma. A trilogia se chama Fantasmas e Virtudes. O primeiro volume já está pronto, ele está escrito. Agora ele vai para uma editora, vai passar por uma revisão, vai passar por um processo de confecção. E logo ele vai estar disponível, creio eu, que pela editora Terra da Garoa. Essa é a editora que eu achei mais viável para publicar. Enquanto isso, eu vou escrever o segundo volume e o terceiro também já tenho em mente. É um trabalho novo, porque há poucos trabalhos, há poucos livros sobre masculinidade, principalmente no Brasil, e eu quero inovar nesse sentido. E faço um paralelo também com o cinema, entre eles com o filme sobre Meninos e Lobos, o Denis Lehane, dirigido por Clint Eastwood. Que eu vou dar só um exemplo. O David Bowie, ele passou por um abuso na infância. E ele não soube superar esse abuso, ele não conseguiu superar. Ele casou, teve filho, e esse fantasma do abuso visitou ele, de algo que aconteceu quando ele era criança. Ou seja, o corpo não perdoa fantasmas que não foram vencidos. Então, o homem que não domina os próprios fantasmas, ele é vencido por eles. Espero vocês aí na página do livro e tenho certeza que vocês vão gostar. Essa última frase foi muito profunda, viu? Foi muito profundo. O livro tem muitas frases profundas, mas não quero revelar. Mas assim, a fundo cara. Eu percebi isso, cara. O corpo não perdoa fantasmas que não foram vencidos. E fantasmas que não foram vencidos, eles vão te visitar em algum momento. Você precisa exorcizar eles. Eu vou dar um spoiler desse exemplo desse filme, desse livro chamado Sobre Meninos e Lobos. Foi escrito por um autor chamado Denis Lehane, que nunca estudou literatura. David Bowie sofreu esse abuso na infância. A história é muito mais ampla, estou mostrando somente um recorte. E quando ele vê um pedófilo na vida adulta, ele mata esse pedófilo. E o autor, ele confunde esse assassinato com o assassinato de uma outra pessoa, que é Kate Marcos, que é filha de um amigo dele. Então a suspeita é que o David Bowie matou essa garota. E assim, é uma trama assim, muito bem trabalhada, muito bem feita. O autor, Denis Lehane, ele trabalhou com casos reais de abuso, então ele transformou isso em uma ficção. E esse filme, para mim, ele é um exemplo de que você precisa encarar os seus medos, você precisa encarar, porque é necessário, cara, é necessário. A questão da masculinidade em si, ela não é somente força, não é somente presença, é você olhar para os seus próprios medos, como foi preciso. Jesus fez isso, Jesus chorou. Jesus, no Getsemane, ele foi o maior homem de todos, porque ele esteve presente com os próprios medos, e ali foi o único momento que ele esteve desconectado com o Pai. O único momento. Tanto que ele disse aquela frase na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E eu vejo que todo homem precisa encarar os próprios medos, cedo ou tarde. Quanto mais cedo você fizer isso, mais cedo você vai estar liberto. Uma coisa que eu acho interessante no que você está me falando, do seu livro, da teologia, é a questão que, assim, a gente é ensinado desde pequeno a engolir tudo seco, né? Sim. A gente passa por muita coisa, esses fantasmas aí, a gente, em vez de botar para fora, exorcizar, a gente não aprende, né? Aprende mais a engolir seco, a ficar e dizer: tá tudo bem. Mas chega uma hora que, como você mesmo falou, o corpo não aguenta, né? Então você acaba ficando mal da saúde, acontece várias e várias outras coisas. E nós homens nunca fomos ensinados a colocar isso para fora, exorcizar. Sim. Né? Olha,
Assim, a sociedade brasileira, ela foi patriarcal por muitos anos. E o patriarcalismo, ele tá aí até hoje, querendo ou não. Eu vou fazer uma prévia, tá? Do primeiro livro, ele passa um pouco nas obras de Jorge Amado. Ele e as obras de Jorge Amado, eles colocam muito o homem nessa figura máscula que ele não pode ferir a própria masculinidade em nenhuma hipótese. E se ele tiver que lavar a honra com sangue, ele vai fazer isso. Esse é o cenário das obras de Jorge Amado, principalmente as obras que se passam em 1920, 1930, que é o caso da Gabriela, da obra Gabriela. Isso vigora até hoje. Homem que olha para as próprias fraquezas, que olha para as próprias angústias, é visto como fraco. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque os homens são ensinados a realmente a passarem por cima das próprias dores. Isso não está certo. Você precisa ter maturidade emocional e saber, de alguma forma, ter contato com elas. E é uma coisa que é assombrosa. Por isso que eu nomeei Fantasmas, porque eu achei muito estranho essa coisa de olhar para as próprias feridas. Isso se relaciona a um livro que eu escrevi em 2018, chamado Difusão, que o subtítulo é Todos temos feridas que precisam ser curadas. Mas eu passei por uma fase em que eu vi que ou enfrentava essas dores, esses fantasmas, ou eles ficavam me perseguindo para sempre. E eu sei que não foi uma coisa fácil, cara. Eu vou revelar, precisei por um tempo aí tomar remédio controlado, precisei participar de algumas consultas. E eu vi como o tempo todo essa coisa masculina em mim me impedia de encarar os meus fantasmas. É como se olhar para as minhas angústias me fizesse menos homem. E aí você pensa a fundo, o que é ser homem, cara? O que é ser homem? Hoje, principalmente, tem várias definições, mas a fundo, não sei se o brasileiro consegue responder o que é isso. E é por isso que o livro explora os fantasmas e as masculinidades ao todo, a trilogia ao todo, né? Não é assunto simples, não é assunto rápido, tanto que o primeiro volume está com 150 páginas. Ah, sim. É isso. É isso, pessoal. Obrigado. Espero que vocês acompanhem aí a trilogia. Eu pretendo montar uma plataforma de desenvolvimento masculino, porém voltado para essa parte interna, porque isso é uma linguagem mais psicanalítica. Não é sobre psicanálise, mas se relaciona. Eu abordo alguns temas da psicanálise através da literatura. Algo bastante novo. Acho que vocês vão gostar. Muito obrigado pela explicação sobre seus livros, a trilogia, e sucesso. Obrigado.